Muito bem, meus irmãos, meus amigos, boa tarde a todos novamente. Aqui quem vos fala é o pastor Moisés Câmara. Estamos aqui nesta tarde para trazermos a palavra do Senhor, a rica palavra de Deus, esta lâmpada, né? Porque sabemos que a palavra do Senhor, na verdade, é uma lâmpada para o nosso caminho, né? É a lâmpada, é a bússola, é o farol, é a palavra do Senhor que nos levou a Cristo, ela que nos mostra, né, os propósitos de Deus, todo o plano de Deus, o plano da salvação. Este livro é excepcional. Estou falando da Bíblia, né? O primeiro livro a ser impresso no mundo, né? Foi a Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você, meu querido rádio ouvinte, meu irmão, amigos em Cristo, para abrir a sua palavra, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus aí que está nas suas mãos. Abra comigo em Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34. Vamos falar hoje acerca do seguinte tema: o duplo milagre que dois cegos receberam. O duplo milagre que dois cegos receberam. Mateus capítulo 20 diz assim, capítulo 20, a começar do versículo 29. Vamos ao nosso texto. O texto diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem, e eles, porém, gritavam cada vez mais. O que eles gritavam? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o verso 32 assim expressa: então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: o que quereis que eu vos faça? Verso 33, responderam: Senhor, que nos abram os olhos. O versículo 34 diz: condoído Jesus, tocou-lhes os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Estou lendo na Almeida Revista Atualizada, ou seja, foi a compaixão de Jesus que teve misericórdia daqueles dois cegos. Por isso que nós iremos falar hoje acerca de um duplo milagre que dois cegos receberam. Vimos que a palavra do Senhor nos revela aqui três aspectos importantes. Eu julgo importante aqui, querido rádio ouvinte, três aspectos que nós devemos ter bastante atenção, porque esses três pontos são fundamentais nesta mensagem escrita pelo evangelista Mateus. Quero destacar aqui três pontos relevantes, que são os seguintes: os dois cegos, a multidão e um Salvador. Então veja bem, dois cegos, a multidão e também um Salvador. O texto vai nos mostrar a situação dos dois cegos, como eles estavam, como aqueles cegos estavam. O verso 33, na parte A, se você tiver a curiosidade de querer acompanhar e ir marcando os textos que nós vamos aqui explicando na medida do possível. Sabemos que o tempo é muito exíguo, mas a gente procura na medida do possível, dependendo do Espírito Santo, vamos esclarecer pontos aqui relevantes nessa mensagem. E pode ter absoluta convicção que o Espírito Santo de Deus vai falar com você nesta tarde de sábado. Pode ter esta certeza. Se você ligou agora o seu rádio, se você ligou o seu smartphone, está nos acompanhando, tenho absoluta convicção que o Espírito Santo fará com que essa mensagem encontre um lugar no seu coração. Vai encontrar guarida no seu coração, porque você está precisando ouvir esta mensagem para que a sua fé cada dia mais seja mais sólida em Cristo Jesus. Primeiro ponto, os dois cegos. A situação dos dois cegos. O texto diz: eis que dois cegos assentados junto do caminho. Dois cegos estavam assentados ali junto ao caminho. Ou seja, o local onde eles estavam, no local onde provavelmente muitas pessoas ali passavam. Pessoas iam, pessoas voltavam, pessoas ali davam esmola, outros davam uma desculpa, outros olhavam com desdém, outros davam ali uma moedinha. E assim aqueles homens, aqueles dois cegos iam sobrevivendo. Naquela época não havia, com certeza não havia ali pessoas aposentadas por invalidez ou por algum problema físico. Não havia isso. O que eles deveriam fazer, ou poderiam fazer, é ficar ali em algum local, em algum caminho, ou um local onde passava ali os transeuntes, as pessoas passavam, e ali, se alguém usasse de misericórdia, daria alguma esmola para aqueles homens que moravam ali em Jericó. Eles estavam em Jericó. E o texto nos diz que eles ouviram que Jesus passava. Veja que coisa importante aqui nesse texto. Então eles ouviram algo.
Então eles sabiam que Jesus, alguém os comunicou, que Jesus estava passando ali. Certamente naquela estrada muitos homens ali importantes passaram. Quem sabe ali a tropa dos romanos passou, os soldados romanos passaram por ali, ou passaram por ali. Certamente, quem sabe, um dia Pilatos passou por ali, quem sabe outra autoridade romana, ou até mesmo a autoridade ali dos judeus, passaram por aquele caminho. Mas eles estavam no lugar certo, na hora certa. E o texto nos diz que eles sabiam algo sobre Jesus. Por que eles sabiam? Porque eles ouviram que Jesus passava. Com os olhos físicos, eles estavam limitados, porque ambos eram cegos. Não podiam enxergar Jesus, não podiam ver Jesus, mas eles podiam ouvir algum testemunho acerca de Jesus. E foi isso que aconteceu. É por isso que nós, crentes em Jesus, não paramos de pregar, de anunciar Jesus, porque certamente nesta tarde alguém está ouvindo esta mensagem que Deus está nos dando. O texto também nos diz e nos mostra que eles tomaram ali uma atitude. É que eles puderam fazer algo ali quando souberam que Jesus passaria perto deles. Então, eles fizeram o quê? A Bíblia mostra que eles clamaram, eles gritaram. Como aquela mulher que nós falamos no último sábado aqui, aquela mulher sirofenício clamava para que Jesus tivesse misericórdia dela, primeiramente, porque Jesus precisava curar ou expulsar aquele demônio. Agora estes dois cegos estão clamando. E o que é que eles clamavam? A Bíblia mostra que eles reconheceram que Jesus Cristo era herdeiro do trono de Davi. Eles viram que Jesus era um legítimo herdeiro ou que pertencia à dinastia do rei Davi. Por quê? Porque o texto é muito claro. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 30, na parte D, didaticamente falando, o texto mostra: Senhor, filho de Davi. Este foi o grito deles, este foi o clamor de ambos. Eles clamaram: Senhor, filho de Davi. Mas o que foi que os dois cegos ainda, além disso, eles fizeram? A Bíblia diz que eles, primeiramente, eles pediram algo. Olha o versículo 30. Eles pediram algo para eles. Eles disseram: Jesus, ou Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles pediram que Jesus tivesse misericórdia deles, daquela situação deplorável, daquela situação vexatória, difícil. Imagine todos os dias você ter que acordar e ir lá para as estradas como pedinte para pedir, quem sabe, ali umas moedas para poder sobreviver, colocar o pão na mesa para seus filhos se alimentar. Isso não é fácil. E aqueles homens tomaram essa atitude. Mas enquanto eles estavam ali clamando para Jesus ter misericórdia dele, aqueles homens sofreram uma reprimenda da multidão. Aquela multidão que acompanhava Jesus, vejam o que a Bíblia diz. O texto vai nos mostrar eles gritando por Jesus, para Jesus ter misericórdia deles. E o texto diz assim: eles, porém, cada vez mais clamavam mais. Por quê? Porque a multidão, nós veremos isso no versículo 31, o texto diz: a multidão os repreendia para que se calasse. Eles gritando, e a multidão diz, como se dissesse: olha, para de fazer zoada, não faça barulho, Jesus está passando. Mas o texto vai nos mostrar que eles cada vez mais clamarão. Eles não se contentarão e jamais iriam se contentar com aquela reprimenda da multidão. Mas quanto mais pediam que eles ali ficassem calados, mais aqueles homens clamaram. E o texto diz: eles, porém, cada vez mais clamaram. Então, eles não se conformaram com aquela reprimenda da multidão. O texto também nos mostra que os dois cegos não mudaram nem de Salvador e nem de pedido. Porque se aquela multidão ali estava lhe pedindo, dizendo para eles: olha, não clame mais, para de clamar, para de gritar. E eles, não se importando com essas reprimendas do povo, o texto diz que eles cada vez mais clamaram. Eles, mesmo sendo reprimidos pela multidão, o texto diz que eles não ficaram desmotivados. Mas o texto diz, nos mostra que eles não mudaram nem de Salvador e nem de pedido, porque o texto diz, versículo 31 diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles continuaram clamando. Por quê? Porque eles estavam com um grande problema,
que somente Jesus poderia resolver. Mas veremos ainda no mesmo texto, no versículo 33, veremos que eles pediram algo que só Deus poderia dar a eles. Só Deus poderia. O texto no versículo 33 diz: disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Ou seja, Senhor, que nós possamos ver. Faça um milagre. Recupere a minha visão. Nos dê uma visão. Eu quero enxergar, Jesus. É como se eles dissessem: Senhor, eu quero sair desse estado de miséria. Eu quero parar de mendigar o pão. Eu quero trabalhar. Eu quero colocar o pão na mesa da minha família de forma digna, trabalhando, me esforçando. Eu quero enxergar, Senhor. Mas eles procuraram a pessoa certa. Mas vamos ver a multidão. Já falamos um pouco da multidão. Vamos voltar a este outro ponto importante desse texto. A Bíblia mostra, no versículo 29, que aquela multidão, ela saía de Jericó. O texto diz: saindo eles de Jericó. Jesus, por onde ele andava, multidões e multidões acompanhavam. E aquela multidão ali estava acompanhando o Salvador. Certamente muitos ali acompanhavam Jesus porque tinham sido transformados pelo poder da palavra de Jesus. E outras pessoas acompanhavam mais por conveniência. Eram pessoas que gostavam de ver Jesus fazer milagres. Gostavam de ver Jesus na hora do jantar, quem sabe na hora do almoço. Faltava comida, não era problema para Jesus, porque de poucos peixes ele alimentava milhares de pessoas. E as pessoas certamente acompanhavam Jesus, algumas, não todas, por conveniência, porque gostavam de ver Jesus curar as pessoas. Mas no fundo dos seus corações, não eram pessoas comprometidas com a obra. Certamente foram essas pessoas que não estavam comprometidas com a obra, comprometidas com a transformação que o Espírito Santo faz no coração dos homens, que eles procuraram dissuadir esses dois cegos para que eles não importunassem o Senhor Jesus. Porque se de fato eles fossem realmente convertidos, eles teriam até, quem sabe, até ajudado, levantado aqueles dois cegos, trariam aqueles homens à presença de Jesus e não desmotivá-los para que eles não clamassem mais. Mas a Bíblia também nos mostra que aquela multidão era grande, não era multidão pequena. Jesus atraía muitas pessoas, como admiradores, como pessoas convertidas, como também pessoas que acompanhavam, como nós já falamos aqui, por alguma conveniência. O texto diz que a multidão era grande, versículo 29 diz: e seguiam uma grande multidão. E o texto nos mostrará, no versículo 31, que eles procuraram desestimular a fé daqueles dois cegos que clamavam. Isso, o texto é bem enfático quanto a isso. O texto diz: e a multidão os repreendia para que se calassem. Veja que tipo de pessoas estavam acompanhando Jesus. Jesus ali, se esforçando, fazendo a obra do Pai, pregando a palavra, curando a um e a outro, fazendo milhares de milagres, pregando a palavra, e ali umas pessoas repreendendo aqueles que recorriam, aqueles que buscavam o Senhor Jesus. Essa era a multidão. Eu não sei se nessa tarde você está passando por um grande problema, se você está em dificuldade financeira ou espiritual, o que é mais sério ainda. Eu quero dizer que nessa tarde Deus está aqui nos usando para que você tenha uma fé suficiente no Senhor Jesus. Não seja como essas pessoas que procuraram desestimular a fé dos outros, mas seja alguém que possa somar. Alguém que possa dizer: olhe, você está passando uma luta, mas confie, seja fiel que o Senhor vai te abençoar. Eu quero dizer nessa tarde, se você crê nesta palavra, neste Salvador que nós estamos denunciando, certamente sua vida será transformada. Seja ela como está. Eu não sei se sua vida está bem com Deus, se você está distante de Deus, se você está desviado dos caminhos do Senhor. O que eu sei é que o Salvador que passou em Jericó, nessa tarde, ele está passando aqui pela Rádio Nordeste, através da sua palavra, para comunicar, através da minha pessoa, ou através de outros irmãos que ainda hão de me suceder neste programa, para dizer que Jesus tem um plano na sua vida. Pode ter essa convicção. Vamos ver agora. E eu quero convidar você, querido rádio ouvinte, para você compartilhar comigo e você nos ouvir o aspecto agora do Salvador. Já falamos dos dois cegos, clamaram, estavam ali naquela situação difícil, de penúria, situação de pedinte, sobrevivendo ali
de esmolas, mas eles clamaram para que Jesus restabelecesse a vida, ou a fé, ou melhor ainda, a vista deles. É isso que nós vamos ver agora sobre este papel fundamental do Salvador. O texto vai mostrar que Jesus, o Salvador, ele parou para dar atenção a quem clamava por ele. O verso 32 diz, na parte A, e Jesus parando. Isto é, Jesus estava saindo de Jericó com a multidão. Aqueles dois cegos clamando, as pessoas repreendendo, desestimulando a fé daqueles homens. Mas o texto diz que Jesus parou para ouvir o clamor daqueles dois cegos. Olha, nada parou Jesus, nada parou Jesus. A tempestade não parou Jesus. Os inimigos de Jesus não o pararam quando ele estava no seu ministério. Ele pregava, ele era perseguido, mas ele não parava, continuava pregando a palavra de Deus. E ele só se entregou porque ele mesmo entregou-se, ele mesmo se permitiu ser morto. Jesus se permitiu ser morto, porque ele disse, se eu quiser agora, neste momento, eu rogarei ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. Se nós pensarmos que bastou apenas um anjo para exterminar 185 mil inimigos de Israel, imagine o que não poderia fazer 12 legiões de anjos, mais de 70 mil anjos, se você fizer as contas. Mas a Bíblia diz que Jesus é um Salvador que parou para dar atenção a quem clamava por ele. Mas não ficou só nisso. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus como Salvador, que Jesus foi um Salvador que chama aqueles que precisam dele. Nessa tarde, se você se aproximasse de Jesus, se você abrir seu coração para ele, com certeza ele vai estar lhe esperando para fazer morada no seu coração. O verso 32 diz, e chamou-os. Jesus para e Jesus chama. Então, um Salvador que para chamar aqueles que estão clamando. Mas ele também é um Salvador que chama aqueles que clamaram por ele. Mas ele também é um Salvador que deu a oportunidade para que aqueles dois cegos lhe pedissem o que eles quisessem. O verso 32, parte C diz, e disse-lhe, que quereis que vos faça? Jesus deixou eles bem à vontade. O que é que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça? Nessa tarde, Jesus está dizendo através da sua palavra o que você quer que Jesus faça na sua vida. O mais importante ele já fez, ele já morreu por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você precisa fazer é abrir o coração. É você se esvaziar do seu eu, do seu ego, da sua intelectualidade, dos seus conhecimentos seculares. E você se despojar da sua intelectualidade, do seu egoísmo e dizer, Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Eu não tenho paz, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Se você fez essa oração, se você crê dessa forma, Jesus vai entrar no seu coração e já está entrando no seu coração a partir dessa sua decisão. Mas o texto nos mostra que Jesus é um Salvador que sente o pesar do sofrimento alheio. O verso 34 assim expressa, então Jesus, movido de íntima compaixão. Foi a íntima compaixão de Jesus que fez com que ele parasse, que fez com que ele chamasse, que fez com que ele abrisse ali a porta para o pedido dos dois cegos. E foi também o amor de Jesus, ou a compaixão dele, que permitiu que aquele cego pedisse o que eles quisessem. Mas o texto mostra também que ele é um Salvador, que além de sentir o pesado sofrimento alheio, ele é um Salvador que não tem receio de aproximar-se das pessoas que o procuram. Vejam, o texto diz no versículo 34, na parte B, diz que Jesus tocou-lhe nos olhos. Jesus chegou diante daqueles dois cegos, aliás, eles vieram à presença de Jesus. Jesus ali colocou as duas mãos sobre os olhos daqueles cegos. O texto é bem claro, tocou-lhes nos olhos. E neste momento, ele é um Salvador que sente o pesar. Ele é um Salvador que sente compaixão pelas pessoas. É um Salvador que se aproxima das pessoas, mas é um Salvador também que cura instantaneamente aqueles que têm fé no poder de Deus. Olha o que diz o texto. Quando Jesus tocou-lhe nos olhos, o texto diz, e logo viram. Imediatamente aqueles dois cegos deixaram de ser cegos, deixaram a mendicância e seguiram após Jesus, porque o texto diz que ele também é um Salvador, que salva a alma. Por isso, não há como rejeitar esse Salvador. O texto vai nos mostrar que ele salva a alma. Por isso, há necessidade de alguém que foi salvo por ele, segui-lo como aqueles dois homens seguiram. O texto diz, e eles o seguiram. Aqueles dois cegos
receberam a cura física e com certeza a cura da alma também, porque eles seguiram a Jesus. Seja uma pessoa que queira se aproximar do Senhor Jesus, mas não apenas com o intuito de receber bens materiais, não, longe disso, mas queira principalmente o mais essencial na sua vida, que é a salvação da sua alma. Jesus deu à vista aqueles dois homens, mas Jesus foi tão maravilhoso que aqueles homens ficaram tão satisfeitos com o milagre que receberam, que eles seguiram a Jesus. Abra seu coração, aceite Jesus e seja um seguidor de Jesus e não apenas um espectador, pessoas que gostam de ouvir alguém falar de Jesus. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Amém. Aí, ó.